Leitura do livro de Marcos, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Marcos, capítulo 9. E ele disse-lhes: Na verdade eu vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro respondendo disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pois eles não sabiam o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntaram dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando-o a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai: Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: Desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entreis mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: Ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: Este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum.
E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que nenhum homem soubesse isto. Pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum, e estando na casa, perguntou-lhes: O que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhes: Se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer um que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondendo disse: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, todo aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá sua recompensa. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que tendo 2 pés ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Marcos capítulo 10. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele, e como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: O que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Pela dureza de vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eles 2 serão uma só carne, e assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse: Qualquer que despedir a sua esposa e casar-se com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes:
Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás. Honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serdes batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes:
Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles um dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Você já se inscreveu no canal? Marcos capítulo 11. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho, e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns do que ali estavam lhes disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre eles as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina.
E vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que ele fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Mas eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e responder-me-ei, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responder-me-ei. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles respondendo disseram a Jesus: Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Marcos capítulo 12. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com os lavradores, e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber o fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros, espancando uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram-lo.
E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. E se aproximaram deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que o seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E as pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida.
Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que faz a leitura comigo, eu peço aquele tradicional like que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica e encontra na nossa leitura um apoio, se inscreva no canal e ative o sininho. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link na descrição. Por hoje eu vou ficando por aqui. Que a paz esteja dentro de ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.